dia, Max. Bom dia a todos que nos acompanham pela FEB Lives, né? Vamos começar mais uma vez o nosso programa Vamos Orar. E eu estava pensando aqui, é tão bom começar o dia com uma oração. Vamos trocar começar o dia com uma preocupação por começar o dia com uma oração. Depois da oração pode vir a preocupação, mas antes a oração, né, gente? Então, aqueles que queiram e possam fechar os olhos para nos acompanhar, eu peço por paz. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, exemplo, irmão compassivo que conosco esteve e está, nós te pedimos, nesse dia que se inicia, que possamos ter bons pensamentos, boas atitudes, para que possamos a cada dia estarmos mais próximos de Ti, pelo nosso mérito, pelo nosso trabalho. Queremos agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo por essa doutrina que nos inspira, que nos orienta. Queremos também pedir por aquelas pessoas que vêm à nossa mente esse momento, um familiar, um amigo, às vezes um desafeto, para que essa pessoa também possa ser alcançada por essa oração, intuída, amparada, ajudada. Obrigado, Mestre, por essa vida, por esse dia, por esse momento. Ser conosco hoje, sim, que assim seja. Agora eu vou passar para o nosso querido Max, né, que vai conduzir nossa pequena reflexão do dia. Obrigado, Kelma. Bom dia, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de amar através do Evangelho de Jesus. Nós temos hoje um chamamento muito importante que o Francisco vai nos colocar aí para podermos refletir sobre ele. Está lá no livro Renúncia, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso Chico, e o capítulo é o capítulo 5, que está na segunda parte, que chama-se Provas Redentoras. Já estamos nos aproximando do final do livro, e foi extraído de lá, desse capítulo, esta frase muito importante para as nossas análises. A inatividade costuma induzir-nos a falsas apreciações dos desígnios de Deus, as impaciências, as desasperações e rebeldias. Então vejamos que nós estamos falando aqui de alguns pontos fundamentais. Inatividade. Vamos examinar esta palavra, né? Se nós observarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que Jesus, em determinado momento, disse assim: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Se nós fizermos uma rápida observação sobre a vida, num sentido amplo da palavra, nós vamos observar que não tem absolutamente nada, desde o microcosmo até o macrocosmo, sem atividade. Tudo está em movimento, conquanto não percebamos. Quando você olha para o núcleo de um átomo, você não se dá conta, mas tem velocidades impressionantes entre os nêutrons lá dentro. Você tem velocidades impressionantes entre os elétrons fora dos átomos, nas suas periferias. Você não percebe isso, mas tudo isso está acontecendo sem que nós nos demos conta. Se você vai subindo na escala, você vai percebendo que o Sol nunca deixa de se levantar todos os dias. As estações do ano vão sempre chegar aos seus momentos, vão estar fazendo todos os seus movimentos. Tudo está trabalhando. A rocha que você hoje vê poderá ser areia e solo amanhã. Então, tudo que hoje você enxerga é isso que se chama impermanente. Ou seja, não vai ter sustentação. Está trabalhando o tempo todo, está se movimentando o tempo todo. O dinamismo da vida é o que faz com que nós compreendamos que existe uma lei de progresso, uma lei de evolução, que nos conduz todos para o perfeccionismo, para a perfeição. Nós vamos nos perfeccionar pouco a pouco com os esforços que nós precisamos fazer com a atividade.
Então, aqui nós chegamos na palavra que nós deveríamos perseguir. Ao invés de nos entregarmos à inatividade, observando a natureza nos dando as lições preciosas, nós temos que nos entregar às atividades. Mas que atividades fazer? Não é qualquer atividade. Tem atividade no bem, mas tem atividade também no mal. Então, nós temos que pensar que atividades eu estou elencando na minha agenda diária. O que hoje eu coloquei como pontos, como situações que eu vou observar para executar. Eu coloquei, por exemplo, a leitura de um livro. Eu coloquei, por exemplo, visitar uma pessoa que está no hospital necessitando de acompanhamento. Eu coloquei, por exemplo, levantar de manhã e fazer uma oração. Levantar de manhã e agradecer a Deus por mais um dia bendito. Enfim, eu coloquei no meu dia as coisas que exercitam a minha capacidade de sentir o mundo. É essa a nossa colocação aqui nesse momento. Não a inatividade. Sim, a atividade, mas sim a atividade no bem. Então, nós temos que estar muito vigilantes. De novo, o Evangelho. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, se as minhas atividades, elas estão em ordem, eu tenho que vigiar se elas estão em consonância, em harmonia com as leis divinas. Se elas estiverem, põe as mãos para os céus e seja, bendito seja, porque eu estou a caminho. Aquelas pessoas que agem no oposto disso, de fazer a inatividade, elas, às vezes, por não estar fazendo nada, a gente sabe que a inatividade gera aquele movimento espontâneo de mal-estar. Diz um ditado popular que todo mundo conhece, que cabeça vazia é morada de coisa boa que não é, né? Então, a gente sabe que essa é a frase que foi colocada por Emmanuel no livro. Induz. A palavra induzir, ela tem um poder. Você, quando não está preenchida a sua mente com coisas boas, você está sujeito a ter a sua mente preenchida por coisas ruins. E não há que esconder que existe uma influência espiritual, está no livro dos Espíritos. Influencia os Espíritos em nossos pensamentos e atos, e eles respondem muito mais do que vocês imaginam. Se você não vigiar, de ordinário são eles que vão conduzir você. Então, nós temos que tomar cuidado para que esse vazio não faça parte do nosso viver, que a atividade seja o nosso viver. E aí, nós não estaremos sujeitos a essas induções, porque essas induções, elas podem nos levar ao que Emmanuel chamou aqui na fala do personagem, a falsas apreciações. Ou seja, nós começamos a fazer julgamentos das coisas, e aí a gente acha que Deus não foi justo, a gente acha que não merecia passar por aquilo, que aquilo não tá fazendo parte da vida. Enfim, a gente começa a ter um nascedouro de impaciências, desesperos, rebeldias. E aí é o pior dos mundos, com todo respeito, gente. Por quê? Porque você descamba para um lado que vai te fazer perder o equilíbrio, a harmonia, e você vai se sentir mal. Então, isso tudo pode ser evitado. Como? Preenchendo a mente com a sã doutrina do nosso Pai Celestial, vivendo segundo a sua vontade, fazendo a vontade dele aqui, como no plano espiritual. Aí, então, nós estaremos fazendo aquilo que se chama meu pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Não é isso, Kelma? Exatamente, preencher a mente e as mãos com coisas boas, com coisas úteis, né? Perfeito, Kelma. E, obviamente, gente, isso é exercício, porque o nosso pensamento, ele oscila muito. Se a gente não estiver vigilante, a gente acaba se deixando levar por situações que vão ser mais tarde constrangedoras para a nossa paz íntima. Então, nesse termo, tenhamos cuidado. Vejamos se nós temos uma agenda do que vamos fazer no dia. Se temos, façamos conforme a agenda do bem, porque aí, então, encontraremos, como disse Jesus, repouso para as nossas almas. Então, gente, vamos aproximando do final, vamos convidar as amigas e os amigos para fazer uma oração que marque claramente esse contato com o mais alto, que nos dê as forças que ainda faltam, que nos dê a vigilância que eventualmente perdemos, para que nos sustentemos no bem todas as 24 horas desse dia, todos os 7 dias dessa semana, enfim, todos os dias desse ano, dessa encarnação. Então, aquelas pessoas que se sentirem à vontade, nós convidamos para fechar os seus olhos e nos acompanhar. Então, Pai de infinita glória, Pai de infinito e sublime amor, aqui nos encontramos, Senhor, buscando trabalhar em Tua seara
a seara do bem, buscando exercitar o melhor de nós, fazendo a nossa parte para que o Senhor nos ajude. Mas tu sabes, Pai, que estamos ainda a caminho da nossa fé inabalável, que ainda não conquistamos. Eventualmente, Senhor da vida, vem-nos a fraqueza, a fragilidade da alma, do espírito, que ainda nos povoa o mundo íntimo. Por isso te rogamos, Pai Celestial, ajuda-nos a preencher nossos corações, nossas mentes, com o sublime amor que vem de Ti, a fim de que não venhamos a ter tentações para o que não convém na Sua sã doutrina. Mestre Senhor Jesus, Tu que nos trouxeste esse evangelho de luz e de amor, esse roteiro segundo para a nossa paz, nós te rogamos, Senhor, fica conosco e nos sustenta, para que não venhamos a incidir em desvios que não mais convêm à nossa situação atual. Ajuda-nos, Senhor, a viver o bem permanentemente, até que ele venha a ser espontâneo em nossos corações. Benfeitores espirituais, cuidadores deste trabalho, cuidadores de cada um de nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, sob as bênçãos de nosso Pai. Ajuda-nos, benfeitores. Ajuda-nos para que vençamos a nós mesmos, cumprindo o desiderato da vida de amarmos uns aos outros. Que assim seja. Vamos convidar, então, nossas amigas Edna e nosso Francisco para compor aqui as nossas despedidas. Muito obrigado, gente. A todos uma boa sexta-feira, que todos fiquem com Deus. Bom dia a todos, um bom fim de semana, fiquem com Deus. Bom dia a todos, muita paz, fiquem com Deus. Muita paz, até breve.